Bem, e vamos encerrar o ciclo de palestras com uma senhora profissional, abordando o tema Desafios e Tendências dos Líderes de Segurança para os Próximos Anos. Meus amigos, minhas amigas, é com muito prazer que recebemos a Partner Cybersecurity da EY, Márcia Bolesina. Bem-vinda, Márcia, querida. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, obrigada a Graça e Sérgio pelo convite para a participação no Security Leaders Nacional 2021. Especialmente hoje, na palestra de encerramento do evento, que eu tenho certeza que, como em todos os outros anos, foi um momento importante de atualização e troca de experiências para todos os participantes. Meu nome é Márcia Bolesina, eu sou sócia da área de Cybersecurity da EY. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia, sendo os últimos 21 anos dedicados à segurança da informação, gestão de riscos, continuidade de negócios, antifraude e governança. Hoje, eu estou aqui para compartilhar com vocês um ponto de vista sobre os principais desafios e tendências para os líderes de segurança para os próximos anos. Essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou falar sobre o contexto atual de segurança, sobre os principais desafios e tendências, sobre a gestão de riscos cibernéticos como um caminho essencial para a governança de cybersecurity e, por fim, vou deixar algumas recomendações adicionais para os líderes de segurança. Bom, introduzindo o contexto atual de segurança, é inevitável falar sobre a rápida transformação que a gente viveu nos últimos meses em função da pandemia da Covid-19. Com essa transformação, surgiram novas vulnerabilidades de segurança que ainda ameaçam as empresas. Por outro lado, também foi por conta deste novo cenário de riscos que a segurança cibernética passou a ser mais valorizada do que nunca e se tornou essencial para o crescimento de todas as empresas. Não levar em consideração os riscos de segurança não é mais uma opção. Por outro lado, apesar de toda a atenção recebida pela área, ainda vemos muito espaço para crescimento e valorização. É o que mostram os dados da Pesquisa Global de Segurança da Informação da EY de 2021. Alguns desses resultados vocês podem ver nesses slides, eu vou citar alguns deles. Então, 93% das organizações sofreram violação de dados nos últimos 5 anos. 95% das brechas de segurança são derivadas de erros humanos. 36% dos entrevistados afirmam que é apenas uma questão de tempo até que sofram uma violação que poderia ter sido evitada por meio de investimentos. Então, aqui a gente vê que a gente tem um cenário bastante crítico em relação à segurança. Ainda sobre a pesquisa, seguem as principais constatações que resumem esses resultados. A primeira constatação é a cibersegurança sob pressão. 81% dos executivos disseram que a Covid-19 forçou as organizações a contornar os processos de segurança cibernética. Na prática, todos nós vivenciamos isso nas organizações com as quais nós nos relacionamos. A velocidade que foi exigida para a migração para o trabalho remoto não permitiu que a grande maioria das organizações fizessem essa migração de forma segura, e alguns riscos foram assumidos pelas empresas. A segunda constatação, ela diz respeito a 3 desafios principais: orçamentos insuficientes, complexidade regulatória e pressões para atendimento do negócio. Mais para frente, eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre cada um desses desafios. A terceira constatação é a seguinte: se os CISOs puderem usar a abordagem de Security by Design, eles serão facilitadores de crescimento na era da reconstrução pós-Covid. O que isso significa? O quanto antes a segurança for envolvida nos negócios, mais rápida será a adoção de novas tecnologias e mais seguro será o ambiente organizacional como um todo. A ideia aqui, nesse slide, é trazer os principais fatores de pressão para o contexto atual de segurança. São eles, então, o trabalho remoto, pelos motivos já citados anteriormente, as criptomoedas, que acabam sendo facilitadoras dos ataques de ransomware, em função da rapidez de transação, ausência de fronteiras e difícil rastreamento, a transformação digital, que traz novos desafios de proteção do mundo cada vez mais tecnológico,
e as regulamentações de segurança e privacidade de dados, que exigem adequação das empresas, muitas vezes adequações bastante complexas. E, por último, a repercussão negativa causada por problemas de segurança. Em relação aos tempos, nós sabemos que, em média, uma empresa leva 220 dias para detectar uma violação, 80 dias para conter essa violação e em torno de 10 dias para retornar à sua operação mínima. Claramente, como vocês podem ver, o impacto de uma violação de segurança pode ser devastador para muitas empresas. Por fim, ainda falando do contexto atual da cibersegurança, é importante citar as 3 principais ameaças e também as 3 principais portas de entrada. As principais ameaças são o ransomware, vazamento de dados sensíveis e as interrupções dos negócios. E as 3 principais portas de entrada são o acesso remoto, maximizado pela pandemia, o phishing e as vulnerabilidades não corrigidas em sistemas e aplicações. Agora, eu vou falar para vocês sobre os principais desafios e tendências para os próximos anos. Esses desafios e tendências, como vocês podem observar, eles permeiam pessoas, processos e tecnologias. Nos próximos slides, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro desafio é a escassez de profissionais. Então, de acordo com o estudo do Forrester, em 2021, mais da metade dos executivos de segurança cibernética enfrentaram estresse extremo ou esgotamento, e 65% queriam deixar os seus empregos devido a níveis extremos de estresse. Em 2022, se prevê que 1 em cada 10 profissionais de segurança experientes sairá do setor. Essas são constatações muito preocupantes de fato. Além disso, como vocês sabem, nós estamos convivendo com uma grande dificuldade de contratar e manter talentos na área de cibersegurança. A demanda por profissionais de cyber supera muito a sua disponibilidade. E muitas das iniciativas digitais de hoje exigem novas habilidades para as quais os profissionais nem sempre estão preparados. Um exemplo disso é o uso da nuvem. Então, olhando para esse cenário, uma das ideias é desenvolver talentos, não apenas contratar talentos, mas desenvolver talentos. E, para isso, é necessário um plano claro e bem pensado de desenvolvimento de habilidades críticas de segurança para a sua organização. Outra ideia, também que tem se pensado ultimamente, é buscar talentos em áreas diferentes daquelas nas quais nós estamos acostumados a buscar, que são normalmente as áreas de tecnologia. Isso, claro, dependendo do tipo de conhecimento que a gente está buscando. Para dar um exemplo, hoje nós vemos muitos profissionais de direito trabalhando na área de proteção de dados, inclusive em frentes que são consideradas mais técnicas. Os orçamentos insuficientes são um grande desafio para os líderes de segurança também. A verdade é que, muitas vezes, a aceleração nos negócios digitais está superando os investimentos em segurança cibernética. E mesmo em organizações que não passam por essa aceleração, o orçamento de segurança costuma não ser adequado. De acordo com a pesquisa de segurança da informação global da UI, em média 0,0% das receitas é gasto com cibersegurança, enquanto que aproximadamente 13,5% dessas receitas são gastos com IT. Então, o investimento em cyber ainda é ínfimo se comparado com o investimento em TI. A complexidade regulatória é outro grande desafio em função da adoção de diversas leis de privacidade e regulamentos de segurança cibernética mundialmente, além de requerimentos de diversos setores. No Brasil, a gente pode citar os requerimentos do Banco Central ou mesmo da Anatel. Até o final de 2023, segundo Gartner, as leis de privacidade modernas cobrirão as informações pessoais de 75% da população mundial, o que é um número bastante elevado. E frente a essa complexidade, as empresas precisam, obviamente, se adequar para atender os requisitos, os diversos requisitos dessas legislações,
entre eles os requisitos de gestão de dados pessoais. Isso significa que as empresas precisarão focar cada vez mais na adoção de tecnologias para a automatização da gestão de dados pessoais. Sem essas tecnologias de automatização, se torna praticamente impossível realizar essa gestão de forma adequada. E essa é uma tendência diretamente associada ao desafio regulatório. O próximo desafio que eu quero destacar é o risco de terceiros. Então, as empresas continuam a aumentar seu ecossistema de terceiros por muitas razões, como crescimento de receita, eficiência operacional e gerenciamento de custos. À medida que as empresas estabelecem esses relacionamentos, os dados e tecnologias que são compartilhados e utilizados por esses terceiros podem, obviamente, apresentar riscos de segurança cibernética. Tanto que, segundo o Forrester, em 2022, 60% dos incidentes de segurança envolverão terceiros e 1/5 das empresas incorporará apólices de seguro cibernético em contratos de terceiros. A pergunta importante aqui que deve ser respondida é: você tem conforto e confiança que os seus fornecedores e parceiros tratam a sua informação, a informação da sua empresa, com o mesmo nível de diligência que a sua organização? Então, em busca de uma resposta positiva para essa pergunta, as empresas precisam implementar processos de gestão de riscos de terceiros bem estruturados, indo além dos tradicionais questionários padrão de avaliação. Hoje, a avaliação de risco de segurança de um terceiro muitas vezes não é realizada antes da sua contratação, acho que muitas empresas vivem isso, mas a tendência é que muitas organizações passem a usar o risco de segurança cibernética como principal determinante na realização de transações com terceiros. Então, se esses terceiros não estiverem adequados às políticas de segurança da sua organização, muitas vezes eles não serão aprovados para realizar negócios com a organização. Esse desafio que eu quero apresentar para vocês, e essa tendência, é a manutenção da resiliência organizacional e gestão de riscos. A resiliência organizacional é definida pela ABS 65000 como a capacidade de uma organização de antecipar, preparar, responder e adaptar-se a mudanças incrementais e interrupções bruscas a fim de sobreviver e prosperar. Em 2025, segundo Gartner, 70% dos CEOs estabelecerão uma cultura de resiliência organizacional para sobreviver a ameaças coincidentes de crimes cibernéticos, eventos climáticos severos, distúrbios civis e instabilidades políticas. A ideia aqui é ir além da segurança cibernética e entrar na resiliência organizacional para atender a ambientes de segurança mais amplos. A transformação digital, ela adicionou complexidade ao cenário de ameaças, afetando o modo como as empresas produzem produtos e serviços. Dessa maneira, as empresas também precisam estar preparadas para minimizar interrupções do negócio, restaurar processos e sistemas críticos quando necessário, e minimizar danos à sua reputação em uma situação de crise frente a esses cenários cada vez mais amplos. Então, isso, de fato, é a resiliência organizacional. Importante levar em consideração aqui nesse ponto é que ter planos de resposta a incidentes e crises não é o suficiente. Esses planos precisam ser testados periodicamente. E cada vez mais a gente tem observado as organizações se preocupando com isso e executando simulações de crises como uma forma de estarem mais preparadas para enfrentar esses momentos com o mínimo impacto possível. Esse desafio que eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou comentar, é a supervisão mais rigorosa do Conselho. Então, segundo uma pesquisa da própria EY, em 2021, 65% dos conselhos divulgaram a segurança cibernética como uma área de especialização procurada ou citada na biografia de um diretor, contra 36% em 2018. Então, de fato, é um número que está crescendo. E em 2025, segundo Gartner, 40% dos conselhos de administração terão um comitê de segurança cibernética dedicado, supervisionado por um membro qualificado do conselho. Então, como a segurança cibernética se tornou uma prioridade dos conselhos e cada vez mais é uma prioridade para os conselhos, certamente a gente pode esperar por níveis mais altos de exigência e supervisão mais rigorosa sobre as atividades de segurança.
aumentando, obviamente, a visibilidade do risco de segurança cibernética em toda a organização. Essa lupa na segurança cibernética é benéfica em grande parte das situações, com os CISOs ganhando confiança e obtendo maiores investimentos para mitigar os principais riscos de segurança identificados pela organização. Outro desafio, que eu já citei, inclusive, no início da apresentação, é o aumento do número e sofisticação dos ataques. Esse aumento do número e sofisticação dos ataques é uma consequência também de mudanças repentinas que acabam trazendo novos riscos, como a Covid-19 e o trabalho remoto. Mas também é consequência de grandes investimentos em dados e tecnologia que já foram realizados e são esperados para os próximos meses. E esses investimentos acabam implicando em maiores riscos associados a essas tecnologias e, consequentemente, em aumento no número de ataques associados a eles. Aqui eu trouxe alguns exemplos desses ataques e dessas novas tecnologias. Vou falar um pouquinho, então, sobre ransomware, sobre ataques OT e sobre o impacto da adoção do 5G. Sobre ransomware, hoje a gente observa que a porcentagem de países que aprovam leis para regulamentar pagamentos de ransomware é menor do que 1%, mas é previsto um aumento no número de países que aprovarão leis desse tipo nos próximos anos. Como eu já citei, dado que o mercado de criptomoedas, em grande parte, não é regulamentado, há implicações éticas, legais e morais no pagamento de resgates, e é vital considerar o impacto desses pagamentos. Obviamente que, além das questões de repressão regulatória, deve-se levar em consideração as tecnologias de enfrentamento de ataques de ransomware. Sobre os ataques OT, conforme o malware se espalha de TI para OT, ele muda a conversa da interrupção dos negócios para o dano físico. Eventualmente, ambientes de tecnologia operacional podem ser transformados em armas com sucesso suficiente para causar vítimas. O físico e o lógico acabam se fundindo em situações desse tipo. Eu vou dar alguns exemplos. O incidente cibernético, que interrompeu o fornecimento de combustível para o sudeste dos Estados Unidos. E outro exemplo que aconteceu no início desse ano é a invasão do sistema de uma estação de tratamento de água na Flórida para alteração de parâmetros de tratamento a níveis que poderiam ser potencialmente perigosos. Essa intrusão foi percebida, mas é o tipo de incidente que mostra para a gente o potencial de dano quando os mundos cibernético e físico se cruzam. Importante que os riscos dessa natureza, que a gente chama de cyberfísicos, podem ser chamados de cyberfísicos, até então eram pouco considerados, mas é importantíssimo que eles sejam avaliados e gerenciados de forma adequada, especialmente pelas organizações que são responsáveis por infraestruturas críticas. Quando a gente fala sobre o 5G, obviamente que a gente fala de uma tecnologia que tem muitos benefícios, como, por exemplo, comunicações mais rápidas e que vai trazer uma série de aplicações práticas que facilitarão a nossa vida cotidiana. Porém, os padrões de segurança são complexos e os ataques direcionados tendem a aumentar. E esse é mais um desafio a ser considerado. Um outro desafio é a consolidação de ferramentas de segurança. Normalmente, os times de segurança gerenciam dezenas de ferramentas e diminuir o número de ferramentas pode tornar mais fácil configurá-las adequadamente e responder aos alertas, melhorando a postura de risco à segurança da organização. Ao contrário, o número elevado de produtos de segurança nas organizações aumenta a complexidade, os custos de integração e os requisitos de pessoal para a sua administração. E aqui eu trago um dado do Gartner que fala que, em 2024, 30% das empresas adotarão recursos de Secure Web Gateway, CASB, Zero Trust e Firewall como serviço do mesmo fornecedor, consolidando aí essa tendência confirmando essa tendência de consolidação das ferramentas. Bom, o último desafio que eu trouxe hoje é a gestão de identidades como novo perímetro de segurança. Por que eu coloquei novo, entre aspas, aqui? Porque, na verdade, esse conceito não é mais tão novo assim. Porém, é um conceito que é extremamente importante, então ele é importante o suficiente para ser destacado nessa apresentação.
A gente fala aqui de identidade de cliente, identidade de usuários corporativos e de identidades de máquinas. Falando mais amplamente, o gerenciamento de identidades ele se tornou uma parte vital da estratégia de segurança das organizações. E ele deve ser pensado não como uma simples implementação de uma tecnologia, mas como uma jornada alinhada à estratégia da organização e com visão de longo prazo. Especialmente para as organizações digitais, em que o primeiro contato do cliente com a empresa se dá através de aplicativos e, portanto, através da identidade do cliente dentro daquela empresa, se torna essencial uma boa experiência desse cliente e, claro, a segurança do acesso do cliente. Frente a todos esses desafios e tendências que eu acabo de comentar, uma governança cibernética claramente estabelecida é essencial para o enfrentamento de todas essas questões. E um dos principais pilares dessa governança é a gestão de riscos cibernéticos de toda a empresa. Algumas perguntas precisam ser respondidas quando nós avaliamos o quão completo é o nosso olhar sobre os riscos de segurança. E eu queria trazer um pouco dessa reflexão para vocês. Então, algumas perguntas importantes. Nos últimos anos, a sua organização realizou uma avaliação que identifica riscos cibernéticos relacionados a pessoas, processos, tecnologias, para todas as unidades de negócios? Esses riscos foram classificados com base no impacto e na probabilidade da sua ocorrência? Em caso afirmativo, quem conduziu essa avaliação? Foi o CISO, Comitê de Auditoria, um terceiro? Foi uma avaliação de fato independente? Essa avaliação seguiu alguma orientação externa ou algum framework? Uma outra pergunta que também é importante. O CISO está conduzindo varreduras periódicas de vulnerabilidade e testes de penetração? E mais do que isso, ele está trabalhando com a área de TI para resolver esses problemas identificados no tempo hábil? E se tudo isso está sendo feito, com que frequência essas avaliações são realizadas? E aqui a pergunta é, por que a pergunta sobre avaliação de riscos ela é tão importante? É fato que a preocupação em relação aos riscos cibernéticos ganhou a atenção da alta administração de muitas empresas e também dos governos, especialmente com a grande cobertura que a mídia tem dado nos últimos anos sobre esse assunto. Por isso, uma compreensão customizada e atualizada do perfil completo de risco cibernético das pessoas, processos e tecnologias, alinhado aos objetivos de negócio, é a primeira etapa para entender e gerenciar o risco cibernético da organização. Entendendo esse perfil de risco, os líderes de segurança saberão onde melhor investir os seus recursos limitados, aos quais eles têm acesso. Isso é fundamental no mundo complexo que nós estamos vivendo hoje. A verdade é que nós não podemos esperar que a empresa seja impactada por um incidente cibernético para agir. Devemos investir em uma estratégia de segurança cibernética adequada e precisamos entender como esses riscos cibernéticos, que não deixam de ser riscos de negócio, estão evoluindo e afetando a organização. Olhando sempre para o ecossistema como um todo o ecossistema do negócio, incluindo terceiros, como eu havia comentado antes, e focando, obviamente, nos ativos que são considerados mais críticos e que, por isso, não podem ser comprometidos. Bom, finalizando a minha apresentação, eu queria deixar alguns comentários para os líderes de segurança. Nós devemos estar atentos também aos desafios relacionados às competências não técnicas de segurança, e que são extremamente importantes para que esses líderes naveguem com mais facilidade dentro das organizações e consigam implementar os seus planos de gerenciamento de riscos cibernéticos. Quais são essas competências, então, consideradas essenciais? Adaptabilidade, então, demonstrar flexibilidade e capacidade de responder de forma eficaz a ambientes em mudança. A visão de negócios, demonstrando consciência da dinâmica interna e externa da organização, com uma percepção clara das questões dos negócios. E aqui eu destaco que o CISO e os líderes de segurança não devem ser as pessoas do não. Eu acho que isso é algo que está mudando, mas é sempre importante reforçar. Outro ponto importante aqui é a destreza digital,
Então, é estar atento e avaliar a aplicação de novas tecnologias de maneira inovadora no contexto da sua organização. A orientação a resultados, então, focar nos resultados desejados, não apenas da sua área, mas especialmente nos resultados de negócio que a sua área pode contribuir para que sejam atingidos. Colaboração e sinergia, colaborar com outras áreas em busca do atingimento de objetivos comuns, praticar influência, construir alianças com as áreas de negócios. Aqui tem um ponto super importante, porque o CISO não consegue garantir a segurança da organização sozinho. Nunca conseguiu, mas acho que mais do que nunca, ele precisa de apoio de outras áreas. Então, é um trabalho, de fato, de colaboração e sinergia com outras áreas. E, por fim, cuidado com as pessoas. Elas são o ativo mais crítico de uma organização. E, em tempos de pandemia e escassez de recursos, mais ainda, nós precisamos estar atentos ao nosso time e à manutenção da sua saúde, consequentemente, gerando engajamento aos objetivos da área e aos objetivos da organização como um todo. Para finalizar, eu queria deixar essa citação de um artigo da própria UI, que fala que, ao contrário de algumas funções corporativas, o time de segurança ele não tem uma temporada ou um período de demandas reduzidas. Para os profissionais de segurança cibernética, cada dia é como se fosse uma corrida contra o tempo e recursos e um equilíbrio de prioridades concorrentes. Então, os executivos de segurança corporativa, eles enfrentam uma escolha: tomar medidas agora para diminuir o impacto de violações futuras ou continuar operando em um modo reativo e respondendo às demandas diárias e, possivelmente, enfrentando as consequências de violações inevitáveis. Então, concluindo, parece claro que a gente precisa agir o quanto antes para lidar com a complexidade dos desafios que nós temos pela frente. E, por fim, eu queria reforçar que as ações de cada um de nós, líderes de segurança, somadas, têm o potencial de mudar o futuro da segurança cibernética de todas as organizações, da sociedade, na verdade. E, por fim, eu desejo para todos nós sucesso e vamos juntos construir esse futuro mais seguro. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e foi um prazer participar do evento com vocês. Boa tarde a todos.